bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Ricos América, o podcast que te ensina a multiplicar os seus dólares aqui na América. Eu sou Ana Maria Carvalho. Meu nome é Verena Cordeiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo dos investimentos. E vou ser bem sincera, Verena, polêmicas. A gente gosta de polêmica. A gente gosta de polêmica. Então vamos lá, para começar... Já sim, aquecendo os motores, day trading é uma boa opção de investimento? O que é o day trading? Péssima opção de investimento. Gente, baseado em pesquisa, 97% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. O que é day trade? Day trade é você comprar e vender ativos na bolsa. Vou dar um exemplo assim de uma forma mais educacional e simplista. Vamos dizer que uma ação está lá, ela está subindo, ela está caindo. O que é que o day trade faz? Ele acredita que ele pode ficar comprando e vendendo e tendo lucro. Eu vou dar um exemplo. Ele acredita que ele compra na baixa, ele vende na alta, só que para isso não tem evidências técnicas que comprovam que isso dá certo. Por quê? Porque simplesmente você não tem como prever o futuro. Eu vou dar um exemplo. Ataque das Torres Gêmeas. Quem ia prever que ia acontecer aquele ataque das Torres Gêmeas? Ninguém previu. Foi simplesmente algo que aconteceu e o mercado desabou. Então, assim, não existem evidências que você tem como monitorar o que acontece no mercado financeiro. Até porque o mercado financeiro, ele é o medo e a ganância das pessoas de acordo principalmente com a onda de ciclos econômicos. Então, não tem como você ter nenhum tipo de previsão. Então, assim, quem trabalha no mercado financeiro e tem evidências, sabe que o day trade é... Fazer day trade e jogar num cassino é muito parecido. Porque você não tem como prever se você vai ganhar ou se você vai perder. E outra, o day trade, ele acaba se tornando uma doença extremamente viciante. Como? Jogar em cassino. Porque você se vicia. Você joga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí você ganha porque você deu sorte. E aí você vai continuar jogando até o dia que você perder tudo. Eu tenho colegas, todos os meus colegas de mercado financeiro que fizeram trader terminaram mal. Porque simplesmente você não tem como prever. E a gente está falando de imigrantes como nós, né? Imagina uma pessoa que sai todos os dias ali, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, volta 8 horas da noite, 9 horas da noite. Qual a disponibilidade de estar na frente de um computador, averiguando os números, subida e descida do mercado? É desesperador, né? Acho que essa é a palavra. É desesperador e outra. O que a gente tem que entender, que o investidor ordinário, como a gente chama, gente, não é ordinário não, é só a palavra mesmo, tá? É um investidor comum. Ele não tem tempo para viver a vida de quem trabalha no mercado financeiro. Vamos dizer que você tem um amigo que trabalha no mercado financeiro e que tem sucesso com day trade. Eu vou aqui dar a entender que ele está tendo lucro. Você não vai ter a vida dele. Você tem seu trabalho, muitos estão trabalhando na limpeza, na faxina, na construção, em escritório, em outras áreas. Então, você não vai ter esse tempo de você ficar o dia inteiro acompanhando a subida e descida do mercado. É irreal. O investidor ordinário, ele tem que investir, voltando, ele tem que investir naquilo que ele estudou e, principalmente, com foco no que ele compreende. Quer dizer, a maioria das pessoas que estão entrando em day trade estão entrando pela ganância. Porque vê lá as ofertas, ganha o dinheiro que você ganha num mês, em 2 dias. Isso tudo é conversa, eles não falam de quem está perdendo dinheiro, de quantos casais estão aí se divorciando porque entraram nessas furadas, entendeu? Você tem que pensar na sua família, ser conservador. Não existe almoço grátis, não né? existe almoço grátis. Então, assim, se você está fazendo day trade, não precisa escutar e acreditar em nada que eu estou falando aqui, vai para o Google, faz uma pesquisa, vê qual a porcentagem das pessoas que efetivamente ganham dinheiro. Eu te diria que talvez 1% deva estar ganhando, porque a gente tem os hedge funds, né? Que aí você diz, Verena, mas você disse agora que tem uma chance, porque os hedge funds estão ganhando dinheiro. Gente, a gente está falando da galera que manipula o mercado. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Quem está ali na fonte. Quem está na fonte. Imagina que se eu tivesse um telefone para ligar para o dono do Bank of America. Ele dizer, Verena, tudo bom? Olha, amanhã vai acontecer uma aquisição nova, viu? Eu estou comprando o banco Chase. Aí eu, que bom. Então agora você pode comprar as ações nossas, porque semana que vem vai subir. Aí tudo bem, porque você tem informações privilegiadas. Esses grandes titãs, eles têm informação privilegiada. O mercado diz que isso é antiético. Mas, gente, cá para nós. Se o Warren Buffett, um grande hedge fund igual o Ray Dalio, está almoçando com o dono do Chase, você acha que tipo de papo que ele vai ter?
Você acha que ele tá ali o quê? Pra tomar um café e dar risada? Não. Esse amigo do forró tá diferente. Esse amigo do forró é o cara que resolve. Então, assim, é diferente o investidor que tá trabalhando ali no dia a dia, que tá na luta, levando o filho na escola, que tá preocupado com a janta das 8 horas da noite, gente. Ok, entendemos então um pouquinho sobre o day trade, mas a gente sabe que nós buscamos oportunidades, né? A gente, inclusive, está no país da oportunidade. Então, pensando nisso, imagine ali o imigrante brasileiro. A gente está falando do amigo do forró, a gente nem explicou o que é o amigo do forró. São expressões, né, Verena, que a gente adapta aqui nos Ricos da América. O amigo do forró é aquele amigo que gosta de dar um palpite, mas resultado mesmo não tem. Não tem. Só tá no palpite. É aquele amigo que quando chega na quinta-feira, você encontra no bar, você toma um drink, e ele não entende nada de nada, não tem conhecimento, mas ele vai opinar sobre geopolítica, economia, e ele vai dar as opiniões dele, que não passam de opiniões sem nenhum fundamento técnico e muito menos científico. E, inclusive, com certeza, esse amigo já falou sobre criptomoedas. Verena, eu recebi uma mensagem sua no direct. Foi você que me ofereceu criptomoeda no Instagram? Gente, a primeira coisa que eu quero dizer, se alguém mandar mensagem no meu nome vendendo criptomoeda, não aceitem que é golpe. Gente, eu queria falar... O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer e não caiam no golpe da cripto. A cripto como ativo, eu tenho algumas aversões. Porque isso daí vai muito da minha personalidade como investidora. Eu invisto naquilo que eu entendo. E o assunto de cripto ainda não aterrizou para cá, porque eu gosto de investir em ativos que geram renda. E cripto não gera renda. Então, esse é a primeira questão, tá? E eu gosto de investir em empresas que têm produtos reais, que lucram, que faturam e distribuem dividendos. Então, assim, tem esses dois pontos. Uma outra coisa é que eu tenho a minha visão também com relação a cripto, com relação à regulação do governo. Tem alguns pontos aí que, para mim, ainda não estão tão claros. Então, o que é que eu quero dizer com relação a cripto? Só invista em cripto se você tem conhecimento aprofundadíssimo sobre o tema. Não invista em nada que você não conhece. E eu queria que vocês que estivessem assistindo o podcast fizessem uma reflexão. Por exemplo, imagine para você, Ana, o que é cripto? Quando você sai hoje de casa, você é imigrante nos Estados Unidos, você vai para o mercado, como é que você paga as suas compras? É tudo no dinheiro vivo, é o famoso cash. É no dólar. Uhum. E se você passa um cartão, é o dólar que está saindo da sua conta. E se você paga a conta no banco, é o dólar. Ah, Verena, mas já tem muitos lugares, países, está crescendo, entenda. Mas eu não quero viver do futuro nem do passado, eu vivo do presente. Então, se você é uma pessoa conservadora, ganha seus dólares, eu acho que cripto é um ativo extremamente arriscado para você que não tem conhecimento aprofundado. E se você for investir em cripto, você tem que botar uma porcentagem que você esteja ok em perder. Tem muita gente que falou assim para mim antes da crise, tá? Ah, não, porque cripto. Quando teve a crise de 2020, o mundo correu para o dólar bateu quase R$6 no Brasil. Ou seja, o mundo ainda, a moeda de valor do planeta Terra, a reserva de valor é o dólar. Então, na hora do vamos ver, é o dólar e o euro. Ou, desculpa, o dólar e o ouro, né? Também o euro, tá? Mas mais, número 1, o dólar e depois o ouro. O dólar supera todas as moedas, inclusive o ouro. O dólar explode de preço, porque o mundo ainda acredita muito no dólar como reserva de valor. Então, assim, eu não sei se eu vou viver para ver essa mudança, mas mesmo que essa mudança exista, eu acho que vai ter regulamentação governamental e vai acabar no mesmo. Talvez tenha um dólar digital. Como qualquer outra coisa na tecnologia, né? A gente vê aí a inteligência artificial, eles tentando regulamentar, tentando ter uma forma de regularizar, e a gente sabe que tudo no digital hoje em dia precisa disso. Quando isso começar a crescer, impactar o governo americano, impactar a reserva de países de dólar, isso, gente, vai começar a ter com certeza algum tipo de regulação, mas isso é uma opinião, tá? Isso é uma opinião minha. Então, eu acredito que se você tem um conhecimento aprofundado de cripto, vá a fundo, invista de acordo com a quantidade de conhecimento que você tem sobre o tema. Mas de forma direta, então, o que você diria que realmente é interessante para o imigrante brasileiro que está aqui nos Estados Unidos? Qual é o melhor tipo de investimento para nossa comunidade? Eu diria investir em educação. Por quê? A comunidade brasileira padece de falta de conhecimento. A gente tem aqui imigrantes nos Estados Unidos que já poderiam até de forma até na carreira dele mesmo, tá crescendo. A gente vê imigrantes brasileiros nos Estados Unidos que não falam inglês. Nós vemos imigrantes brasileiros que poderiam estar crescendo na carreira e não investem, mas estão trocando de carro,
estão gastando dinheiro em outlet, estão gastando dinheiro ali com coisas que eles não precisam. Em vez de eles investirem na educação deles, em investir na própria empresa. Tem muitos imigrantes que são profissionais liberais, que têm seu próprio negócio. Muitos não estão investindo nem no próprio negócio, o negócio não cresce. Aí gasta tudo que ganha. Aí não tem caixa, aí não tem reserva de emergência, não tem reserva de oportunidade, não tem reserva para o business, porque são reservas diferentes. Os seus gastos pessoais têm que ter reserva de emergência pessoal. E os gastos da empresa, que é aluguel da empresa, pagamento de funcionário, pagamento de os boletos que chegam, é outro tipo de reserva. Então, assim, o brasileiro ele não investe muito em conhecimento. Por quê? É só você olhar, os dados não mentem. Olha a quantidade de imigrante que tem nos Estados Unidos. Quantos imigrantes são qualificados? Quantos desses imigrantes buscaram qualificação na América? Tirar certificações na América? Estudar? A porcentagem é baixa. O imigrante, ele acaba vindo do Brasil com essa questão da ostentação, de querer provar para as pessoas, e ele gasta dinheiro em coisas que não vai trazer proveito para o futuro dele, para a vida dele, e ele entra na corrida dos ratos. E a verdade é que é tudo sobre prioridades, né? Não adianta eu falar que eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não é a minha prioridade. Agora, se a gente efetivamente está falando ali em trabalhar o seu dinheiro, colocar ele para multiplicar, é uma prioridade. Você tem que se dedicar à sua prioridade. Isso é Mas fato. você sabe que às vezes eu penso, Ana? Eu penso assim que às vezes é falta de consciência mesmo. É um nível de consciência muito baixo. Eu tenho muitos alunos que viram para mim e falam, Verena, você abriu meus olhos. Essa é uma pergunta clássica que eu recebo. Então, assim, o que eu acho é que ele tem que se expor a outros tipos de conhecimento e dar o poder da dúvida. Porque às vezes ele olha na internet, não gosto dessa pessoa, não vou escutar. Não, você tem que escutar e ver fundamento, e principalmente se tem alguém que é referência em alguma área, ou alguém que tem um conhecimento específico sobre algo que ele quer conquistar. Então, o que eu acho é que é um baixo nível de consciência. Ele veio do Brasil sem educação financeira. E é um dado alarmante também no mundo, tá? Não é só no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos, o índice de famílias americanas endividadas é altíssimo. Tem americano que não tem $1.000 para uma reserva de emergência. Então, assim, eu diria que o problema de educação financeira é uma pandemia mundial. Lógico que no Brasil ela é um pouco maior, porque se você parar para analisar dados, 50% da população americana, 51% por aí, investe na Bolsa de Valores americana. No Brasil, depois de todos os influencers brasileiros, de toda aquela campanha que eles fizeram, a gente tem 3% da população brasileira. É um dado assustador. Não é cultural. Né? Não é cultural. O americano também tem a questão cultural, que eu diria que o brasileiro não acredita no Brasil. E com razão, por diversos fatores. A nossa colonização foi uma colonização extremamente complicada. Enquanto o Brasil foi colônia de exploração, os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Foi outro tipo de investimento. Então, assim, o brasileiro está acostumado a ser explorado, a ser enganado, a ser roubado pelos políticos. Eu tenho lembranças, quando eu era criança, do governo Sarney, da hiperinflação, que tinha que fazer fila no mercado para comprar leite. Agora o leite está um preço, mais tarde estaria outro preço. Então, o Brasil passou por fases complicadíssimas. Tá? Então, assim, o brasileiro, ele não confia no governo brasileiro. Já o americano é completamente diferente. Foi um país que prosperou. Foi um país que venceu uma das grandes batalhas da independência e influenciou o mundo a conquistar. O patriotismo desde cedo. Desde cedo. Ele acredita muito no país, entendeu? Ele acredita que a prosperidade está aqui. Então, a tendência desse povo investir, acreditar nas empresas, acreditar nas instituições jurídicas, até na própria política. Tem gente que fala assim, Verena, e a política daí? Significa que o país é perfeito? Não, está muito longe de ser perfeito. Mas, se eu fosse fazer uma analogia, no Brasil eles roubam 9 e fazem 1. Aqui eles roubam 1 e fazem 9. Então, eu acho que tem essa mais ou menos a comparação, assim, a analogia que eu faria de forma até, talvez, engraçada para as pessoas entenderem como eu penso. Eu acho que aqui também tem muita coisa errada. Mas a discrepância do Brasil é muito maior. Muito bom. E falando ainda sobre as prioridades, você falou ali sobre a gente construir uma reserva de emergência, estar preparado para algo ruim que possa vir a acontecer, enfim, uma oportunidade com a reserva de oportunidade, investir. A gente chega em um outro produto, o seguro. Seguro é investimento, Verena? Não é investimento. Primeiro, gente, vamos lá, vamos para a parte pragmática do negócio. Se seguro de vida fosse investimento, por que existe um regulador
para a área de investimentos e um regulador para a área de seguro. Daí você já mata qualquer tipo de argumento que diz que seguro é investimento. Quem regula investimento é a SEC e a FINRA. Se seguro fosse investimento, ela não seria um produto à parte. O seguro de vida ele é um excelente produto para um planejamento financeiro. Principalmente se você tem um filho, se você, nesse momento que você está da sua vida, você tem muita dívida. Se hoje você vier a falecer, você vai deixar sua esposa com um filho. Exato. Sua família depende da sua renda. É necessário. Mas não esses seguros de vida que está sendo vendido aí. A IUL, o Whole Life. Eu não estou de acordo com esse tipo de produto. Porque eu até diria que alguns deles, não são todos, são produtos podres. Por que eu digo produtos podres? É aquele produto que quem ganha é o vendedor de seguro e a corretora. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas tem vendedores de seguro que chegam a ganhar 120% de comissão do que você paga. Uau. Ou seja, se você deu 10 mil, a seguradora vai dar 12 mil para ele. Aí você vai dizer, Verena, mas como isso? Porque a seguradora depois fica com o cliente. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você deve estar perguntando, mas Verena, como é que você sabe desse tema? Você vai falar de um tema que você não conhece? Ao início da minha carreira, o que eu fiz nos primeiros anos da minha carreira no mercado financeiro foi vender seguro. Inclusive, fui campeã da América Latina de venda de seguro. Eu vendia muito seguro. Você já esteve do outro lado. Eu já estive do outro lado. E eu vou dizer uma coisa para você. A indústria de seguro, eu diria que ela é perigosa e aparenta funcionar como uma pirâmide. Para você ter uma noção, a quantidade de prêmios, a quantidade de viagens, a quantidade de dinheiro que essa galera ganha. E aí eu fico pensando, da onde sai todo esse dinheiro? Olha se o advisor, que trabalha realmente montando portfólio de investimento, vê quanto é que ele ganha. Eu vou te dizer aqui, em média, sabe, um valor que não é muito, é alto até, geralmente ele ganha 1% pelo seu patrimônio, tá? Isso ao ano. E dependendo de quanto você tenha, vai para 0,80, 0,70. Quanto mais dinheiro você investe, né? Quem tem milhões e milhões de dólares, essas taxas vão baixando. Então, você olha a disparidade de 120% para 1%. Então, eu me pergunto, onde é que está o dinheiro dessa galera que pagou se os 120% de comissão foi para o corretor? Né? Então, assim, e onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato está que eles vendem um sonho. Eles falam que é investimento, que tem é mensurado através do SP500. Só que quando você vai ver os dados, primeiro, não paga dividendos. Segundo, que é uma coisa que ele não te fala, que você vai ter que ter muito cuidado para ler. Pega a sua pólice de seguro, vê as letrinhas miúdas, aquela que você não lê. Olha o que está escrito ali. As taxas de administração, as taxas de carregamento são taxas altíssimas. E quando eu estou falando aqui do advisor, eu estou falando do financial advisor. Aquele que tirou uma série 65, tem uma série 7 no banco e por aí vai. Por que eu estou falando do financial advisor? Porque ele está embaixo das leis da SEC e da FINRA, ele está sendo regulado. Então, se eu fosse te dar um conselho, você que está assistindo, se você quer uma pessoa para te ajudar com as finanças, a melhor opção seria um financial advisor. Por quê? Porque ele tem um compromisso de fazer o que é bom para o cliente. Ele assina, está dentro da lei americana. Claro que tem também os financial advisors, os ruins, tá? Mas isso não vai tirar o critério de você estudar e realmente entender o que ele está fazendo com o seu patrimônio, né? Não tem ninguém mais interessado do que você mesmo no seu dinheiro. No seu dinheiro. E outra, eu vou dizer o seguinte, não falando da área de seguro, mas hoje qualquer pessoa pode tirar uma licença para ter um seguro. Eu conheço pessoas que não falam inglês e conseguiram tirar a licença. Isso não quer dizer que esse cara... E às vezes, deixa eu te falar, tem pessoas mau caráteres que estão se posicionando no mercado como consultor financeiro. Quem vende seguro não é consultor financeiro. Quem vende seguro é vendedor de seguro. O financial advisor é o cara que tirou a série 65. Então, quando algum vendedor de seguro bater na sua porta dizendo que ele é financial advisor, pergunta para ele quais são os produtos de investimento fora seguro que ele vende. E vejam se os produtos de investimento que ele vai te mostrar é seguro ou é investimento. Se for IUL, não é investimento. Se for Whole Life, não é investimento. É um produto de seguro com algumas nuances diferentes de um seguro comum. Ah, Verena, então fala pra gente qual o melhor seguro. Olha, se você é um imigrante ordinário, comum, que não é rico, a melhor opção é você fazer um seguro a termo, que é aquele seguro que só vai pagar o seguro mesmo, não vai te dar nada de extra. E você investir a diferença do dinheiro. Essa é a forma mais inteligente. Mas,
se alguém te oferecer um seguro, o que eu te digo é, e você comprou ou você já tem um seguro, pega essa apólice que foi te vendida e leia ela devagarzinho, tá? Leia cada uma daquelas cláusulas ali e veja a quantidade de taxa. E uma outra coisa que eu quero falar da questão do seguro. As seguradoras, elas gastam milhões e milhões e milhões e milhões de dólares estudando o comportamento de quem adquire um seguro de vida. Assim como os bancos. Né? Assim como os bancos. E o que é que eles estudam? Eles veem assim, se esse cliente entrar, quanto tempo ele vai me dar lucro? Porque às vezes tem alguns produtos de seguro que você pode começar a resgatar a partir de 5 anos, 2 anos. Só que a seguradora já sabe que você vai parar de pagar. Ela sabe que você não vai chegar até o final do contrato. Ela sabe que o dinheiro sempre vai ficar todo para ela. Gente, isso é estatística. Ninguém, nenhum produto, nem banco, nem seguradora vai fazer um produto para você ganhar dinheiro. O intuito de banco é ele enriquecer. Senão o banco não seria uma das instituições mais antigas e lucrativas do planeta Terra. O banco ele não faz um produto para você ganhar dinheiro. É você que tem que estudar a educação financeira para saber escolher os melhores produtos no banco. Porque tem. Só que o gerente não vai te apresentar os melhores. O gerente vai te apresentar o melhor produto para ele e para o banco. Por quê? No dia que o gerente de banco trabalhar para o cliente, ele está demitido. Eu vou te falar, eu já trabalhei no mercado financeiro e eu recebi mensagens e ameaças indiretas de pessoas chegando para mim e dizendo assim, no dia que você estiver do lado do cliente, você tem que trabalhar para o cliente, não para a gente. Eu já recebi indireta de chefes. Então, assim, o que eu quero dizer para você é, o banco não vai defender seus interesses. O intuito do gerente de banco é quando você chega no banco taxas altas, é ver o que ele pode fazer para ganhar vantagens da sua ignorância financeira. Gente, eu não estou colocando 100% das pessoas no bolso, tá? Eu sei que existem gerentes de banco, pessoas altamente sérias, que fazem só o que é bom pro cliente, né? Eu não vou generalizar. Mas assim, eu vou dizer que... Aí o que eu posso dizer é por experiência própria. Eu nunca conheci essa pessoa, tá? Eu sei que você... Ela está por aí. Ela está por aí. Mas ainda não encontramos. Mas eu ainda não encontrei essa pessoa. Porque no dia que ele parar de trabalhar para os interesses do banco, ele está fora. Quando a gente trabalha no mercado financeiro, principalmente com investimento, nós somos um número, tá? Nós somos um número. A partir do dia que você não faz o que o banco quer, principalmente quando você machucar o compliance, você está fora. Então, assim, moral da história. Então, Verena, todo mundo quer tomar meu dinheiro. Sim, essa é a vida. É a lei de, né? Verdade nua e crua. A verdade nua e crua é a selva, né? A selva é um comendo o outro. Então, assim, o que é que você faz? Você adquire educação financeira, para você aprender a ler, estudar, e quando ele te apresentar, você entender o que está sendo ofertado. Inclusive, um dos pontos muito, muito importantes que devem ser levados à atenção é quando a pessoa oferece a garantia de um retorno. Gente, retornos passados não é garantia de retornos futuros. É muito importante a gente ver a métrica, a gente analisar ali efetivamente se ele está seguindo um índice, se esse índice vem performando bem, mas você só aprende isso se você estudar, Rico na América. Tem que estudar, né, Verena? Olha, a Ana Maria arrasando. Aluna destaque. Ana Maria arrasando. Deixa eu falar uma coisa para vocês, exatamente. Como desconfiar, Verena? Se alguma instituição te prometer rentabilidade fixa acima da taxa de juros, desconfie. Porque a taxa de juros atualmente que eu estou fazendo esse vídeo está 4%. Se oferecer 4%, está tudo bem, porque a High Yield Savings Account, que é a reserva de emergência, está oferecendo isso. Qualquer valor acima de 4%, desconfie de onde aquele valor está saindo. Não tem como. Rentabilidade de empresa. Ah, Verena, mas a Bolsa de Valores oferece rentabilidade? Não, é rentabilidade variável. Ou seja, se a Apple pagou, vamos dizer aqui, tá? Eu vou chutar. Se a Apple pagou 9% de dividendos no primeiro trimestre, não quer dizer que ela vai pagar 9% no segundo. Por quê? Porque o mercado financeiro é sobre rentabilidade das empresas. É sobre quantos iPhones a Apple vai vender no segundo semestre. É sobre quantos computadores ela vai vender. Entende? Então, assim, a Bolsa de Valores é sobre empresas reais que eu e você consomem. É sobre McDonald's, é sobre Home Depot, é sobre Walmart, é sobre Facebook, é sobre Instagram. Então, assim, é sobre empresas reais que estão vendendo produtos e estão tendo muitos lucros e compartilhando esse lucro com seus investidores. Ou seja, se a empresa não tiver lucro, ela não vai ter o que dividir. Se a empresa tiver lucro, ela vai dividir a porcentagem de acordo com o dinheiro que ela ganhou. Então,
se você não está comprando uma ação direta, não está comprando a ação da empresa direta, desconfie de rentabilidade fixa, tá? Então, no português claro, é possível enriquecer só investindo na bolsa? Não. Na minha opinião, tá? Eu conheço poucas pessoas no mundo que conseguiu isso, como Warren Buffett, que é o gênio da história. Se você não Amigo íntimo. amigo íntimo. Se você acha que você é um gênio como Warren Buffett, eu creio que você pode enriquecer na bolsa. Aí você vai dizer, mas Verina, você tá aí falando de investimento, você ficou rica na América. Mas assim, eu não fiquei rica na América com meus investimentos. Eu cresci e prosperei por conta do meu sucesso trabalhando para o mercado financeiro. Eu trabalhei para grandes instituições. E com isso, eu recebia grandes salários. E esses salários que eu ganhava, eu fazia uma excelente administração e investia esse dinheiro no mercado financeiro. O mercado financeiro impulsiona o crescimento do dinheiro que você faz no seu trabalho? Completamente sim. Você pode multiplicar os seus dólares no mercado financeiro. Mas você nunca vai enriquecer no nível de um empresário, de um artista, de um advogado que tem muito sucesso. Enfim, de qualquer pessoa, qualquer carreira, qualquer área que tenha muito sucesso. O dinheiro vem do trabalho. Por isso que eu sempre gosto de bater na tecla dos 3 pilares. O primeiro pilar do enriquecimento é o dinheiro que vem da fonte, do trabalho, da empresa, do que você criou. E quanto mais pessoas você impacta na sua vida, mais dinheiro você ganha. É sempre assim, essa matemática. Digamos, se você é vendedor de carro, quanto mais vendas você faz, quanto mais clientes você encontra, né? Quanto mais vendas você faz, mais dinheiro você ganha. E no mercado também é assim. E na vida também é assim. E nas empresas também é assim. Agora tem um ponto. Não adianta você enriquecer com o dinheiro que você ganhou no seu trabalho se você for um péssimo administrador. E tem gente que sempre acha, eu preciso ganhar mais dinheiro, mas ela não sabe administrar o pouco. E aí é o ponto alto. Verina, mas eu moro num quartinho. Quando vai ver, mora num quarto, em Manhattan, num lugar caro, não sabe administrar o dinheiro que ganha. Todo dia pede comida pelo telefone. É uma pessoa extremamente desassuntada, sem noção, lunático, vitimista. Entendeu? Acha que merece tudo, merece trocar de iPhone, merece trocar de computador. E aí nunca tem dinheiro para poupar. Então, assim, o que o imigrante precisa entender é que a Bolsa de Valores não enriquece de forma direta, mas através de educação financeira, aprendendo a gerir o dinheiro que você ganha, você consegue enriquecer sim. Agora eu vou falar outro ponto para encerrar esse tópico. Se você trabalha, exemplo, jogadores de futebol, ganhadores da Mega Sena, ganhadores do BBB, pessoas até que a audiência que vai assistir esse podcast, sempre tem alguém na família, né, Ana? Você não tem, não? Sempre tem um rico na família, né? De alguém? Olha, sempre tem aquele tio que rico patrocina o seu inglês. O seu inglês. Tem, na minha família tem umas. Então, o que eu quero dizer, sempre tem alguém rico. Pare para analisar, vai ser tarefa do podcast. Pare para analisar todo mundo que está ao seu redor e que tem dinheiro. Da onde veio o dinheiro dessa pessoa? Da onde vem a fonte? Mas só que não adianta nada. Porque você vê jogadores de futebol, artistas, ganhadores da Mega Sena que ganharam múltiplos milhões, como eu citei. E o que essas pessoas fizeram com o dinheiro? Muitas estão sem nada. Ficaram pobres de novo. Direto passa aí, né, nos jornais. Ex-ganhador da Mega Sena, hoje não tem nada. Ex-BBB falido. Ex-artista da Globo, não tem onde morar, vai para casa dos artistas, né? Então, assim, não importa quanto dinheiro você ganha, porque você sempre pensa que precisa ganhar mais. Aí eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Aí quanto mais você ganha, mais você vai encontrar uma forma de gastar se você for um gastador compulsivo. E não importa quanto você ganha ao longo da vida, você vai terminar pobre. E, Verena, você falou que respeitou esses 3 pilares para efetivamente virar uma rica na América. Você lembra quantos anos você tinha a primeira vez que você olhou ali a rentabilidade da sua carteira, o retorno, e falou, uau, posso aposentar hoje se eu quiser, não preciso mais trabalhar, esse dinheiro poderia viver de renda? Então, antes de eu vir para os Estados Unidos, o que é que eu digo? Eu quero fazer um disclaimer, porque as pessoas já acham, tem múltiplos milhões em dólares, que é isso que pensa, não. O que é que eu penso que é aposentadoria, tá? Aqui nos Estados Unidos, eles usam a palavra early retirement. Você se aposentar cedo. É o quê? É você ter os seus investimentos, você conseguir tirar o valor básico para você se manter viva. O que é que eu quero dizer?
Você pagar seu mortgage, você pagar a sua comida, a sua alimentação, as suas despesas básicas com o dinheiro que vem dos seus investimentos. E isso eu conquistei com os 27, 28 anos. Eu diria, o ponto alto foi 28 anos. Então, assim, eu poderia parar de trabalhar jamais. Não penso em parar de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de servir as pessoas. E eu acho que é como uma máquina, a nossa mente é uma máquina que tem que estar em funcionamento, sabe? Vai parar para fazer o quê? Vai ficar coçando a periquita em casa? Não vou. Então, assim, mas o dinheiro básico de eu me manter. De eu dizer assim, se hoje eu perder meu emprego, se hoje eu não tiver nada, um centavo entrando, hoje eu consigo me manter, sabe? Sem ficar desesperada. Ai, meu Deus, no dia seguinte, postando mensagem no LinkedIn, eu posso até tirar um sabático. Então, isso é muito relativo, né? Quando a pessoa pergunta para você quanto que eu preciso para viver de renda, vai depender de quanto que você precisa aplicar para, então, ter o retorno e poder efetivamente viver de renda. Muito boa. Muito bom esse ponto. Na verdade, o que a pessoa precisa fazer, ela precisa fazer um cálculo de quanto ela gasta por mês. Exemplo. Por que eu não posso... Por que muita gente me pergunta isso no Instagram, nas redes sociais, e é uma resposta meio complicada de se dar? Porque cada um de nós tem um custo de vida. Tem gente que quer ir para a Europa todo ano, viaja demais, tem gente que tem barco, casa de praia. Então, assim, você tem que fazer o custo médio da sua vida nos últimos 6 meses a um ano. Exemplo. Qual tem sido o custo médio das suas contas básicas entre 6 meses e um ano? É esse dinheiro que você vai precisar para sobreviver, para ser independente financeiramente. Ou seja, vamos dizer que o seu padrão de vida aí por mês você gaste $5.000. Você precisa ter investimentos e uma quantidade de valor investida que gere o valor igual ou maior que $5.000 por mês para você conseguir viver de renda. Já vai anotando, Rico na América. Exato. E esse número é muito importante. Se você tiver esse número aí no meu, é 5.000. É mais fácil fazer outra conta. Porque aí você vai entender o seguinte. Quanto que eu preciso guardar, quanto que eu preciso acumular e qual é a rentabilidade do investimento que vai me dar esses 5.000 por mês. Aí você vai em busca da sua meta. Por isso que é muito importante ter metas e objetivos claros. Porque você tendo uma meta clara de onde você quer chegar, as outras etapas são muito mais fáceis. Por isso que diz aquela frase, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nas finanças, funciona como uma luva. Aprendam para onde vocês querem ir, quais são suas metas, objetivos de curto, médio e longo prazo, porque o mercado financeiro vai ser um impulsionador de toda a grana e do sucesso que você já tem no seu trabalho. Muito bom. E de forma clara, no português claro, se você fosse pontuar as 3 maiores furadas do mercado financeiro, quais seriam? Falta de conhecimento. Arrogância de achar que tem o conhecimento. Tenho muitos alunos que estavam nessa situação. E o terceiro é a falta de humildade para buscar o conhecimento. Eu sei que tem muitas coisas, produtos, eu poderia falar aqui uma infinidade de coisas, mas eu acho que tem 3 grupos. E o grupo que eu mais gosto são os dos humildes. É aquele aluno que ele vê, ele entende e ele busca o conhecimento. Tem aquele que ele acha que ele sabe, não, tudo que ela está falando aí eu já sei. E ele não entende que aqui é um conteúdo só inicial, é um bate-papo, não é um conteúdo aprofundado sobre finanças. E o segundo é aquele que não tem falta de humildade, ele não quer reconhecer para a esposa, para os filhos, para a família, que ele não tem equilíbrio, ele vive mentindo, cheio de dívida, escondendo contas, até a hora que tudo vai colapsar. E aproveitando para a gente já finalizar, esse conhecimento que você tem, que é o conhecimento que as pessoas deveriam ter, certo? O que você diria, qual é a grande oportunidade? Por que é que o imigrante brasileiro tem que investir nos Estados Unidos e não investir no próprio país de origem ou investir em outro país ao redor do mundo? Primeiro, eu acho que é uma extrema ignorância financeira o imigrante não investir na América. Estados Unidos é a maior economia do mundo. Tem as maiores empresas do planeta. O dólar é reserva financeira global. Tem gente que fala assim, mas não é o euro. Não. O petróleo é comprado com dólar, as negociações internacionais são compradas com dólar e a reserva dos países é comprada com dólar. Hoje, o dólar controla o planeta Terra. Você vive num país que tem a moeda mais forte do mundo. Quando eu falo moeda forte, eu não estou me referindo ao valor do dólar, porque o pound ou o próprio euro, né, pode superar o valor do dólar, mas eu estou falando a força que o dólar tem de controlar o mercado. Hoje, as negociações, o mundo é voltado
para o dólar. Então, assim, você está numa economia forte, no maior poderio militar do planeta, você está vivendo no país das oportunidades e você não investe aqui? Aí você pensa em investir num país de terceiro mundo, no Brasil, que tem problema econômico, político, corrupção, uma hora tá bem, uma hora tá mal. O Brasil não é para todo mundo. Eu brinco dizendo que o Brasil não é para amadores. Entendo, não estou criticando o Brasil como país. Eu estou dizendo, se você está nos Estados Unidos e você tem condição de investir em algo muito melhor, para que você vai voltar atrás? Para que você vai regredir? Então, assim, os Estados Unidos têm um nível, uma qualidade de investimentos, qualidade de ativos, a quantidade de ETF que tem nesse país, entendeu? Então, assim, você já está ganhando em dólar. Quantas pessoas no mundo desejam avidamente agora estar aqui? Quantas pessoas estão aí nesse momento desse podcast pedindo a Deus para ter uma oportunidade para se mudar para a América? O imigrante está aqui, está ganhando em dólar, podendo colocar o patrimônio dele em grandes empresas que estão faturando horrores, como Apple, como a própria Tesla, empresas gigantescas que estão no mundo inteiro. Ele vai deixar de investir aqui, que ele está olhando, né? Outra coisa, tem imigrante que está fora de status, fica adquirindo fortuna no Brasil, e às vezes, quando ficar velho e voltar, não vai ter nada lá. É sobreviver o hoje, É né? sobreviver o hoje, né? Ele não tem foco de longo prazo. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Qual o país que você quer viver? Você tem filhos na América, não tem filhos? Quando você quer voltar para o Brasil? Tudo isso tem que colocar na ponta do lápis. E uma outra coisa que o imigrante não consegue entender é que o dinheiro que ele construiu aqui, a casa que ele comprou, todo o patrimônio que ele construiu na América, ele pode, se ele decidir ir embora para o Brasil amanhã, vender e levar. Então, eu não consigo entender a cabeça do imigrante. Tá? Dele não pegar esse dinheiro que ele está ganhando aqui, que está muito mais perto. Ele, independente do status dele, ele pode ter conta em banco, investir. Então, ele vai estar vendo aquele dinheiro. Se amanhã ele se chatear, ele quiser sacar todo o dinheiro que está na conta do banco, ele vai lá, leva uma maleta e saca. Agora, ele vai trazer esse dinheiro para o Brasil, fazer um câmbio. Ele nem sabe o que é que está investido muitas vezes lá, não tem conhecimento de finanças. Então, eu acho extremamente complicado. Eu acho que o migrante ele tem que expandir a consciência dele, entender que ele precisa entender do país que ele decidiu imigrar. E parar de ficar ali, ó, focadinho, só comunidade brasileira, Brasil, Brasil, Brasil. O Brasil, ele saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele. Não estou dizendo que a gente tem que renegar a nossa cultura, nem o país, não. Eu amo o Brasil, eu acho o Brasil um país incrível, eu acho o brasileiro de uma sabedoria, principalmente aqui, grandes profissionais, desde trabalhadores efetivos, né? O brasileiro é muito, muito, como a gente fala lá na Bahia, ele é retado, trabalhador, ele tem braço, ele Cabra consegue. macho. Ele conquista as coisas. Mas ele não trabalha de um jeito smart, sabe? E se a gente não abrir o olho, a gente vai sempre ser visto aqui nos Estados Unidos como trabalhadores braçais. E a verdade é que você pode investir nos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. Não precisamente só aqui, como você mesmo disse. Se em algum momento você decidir voltar para o Brasil, você continua recebendo seus dólares, recebendo seus dividendos, né? Que nada mais é que o lucro que as empresas estão dando para os investidores e é o que já acontece. Os próprios investidores no Brasil investem aqui. Então, por que é que o imigrante brasileiro que vive aqui não investe aqui? Esse é o grande dilema. E sabe, para encerrar, o que eu acho que deveria pensar? Ele deveria pensar o seguinte, imagina, eu tô chutando aqui, tá? Imagina que você comprou uma casa aqui, e o aluguel dessa casa é $2.000. $2.000 seria basicamente quase R$10.000. Você tem que entender que quando você volta para o Brasil, os seus dólares que estão aqui, eles se multiplicam, tá? A mesma coisa no mercado financeiro. Imagine que você ganha aí por mês $5.000 de dividendos, né? De lucro que as empresas que você investiu te pagam. De 3 em 3 meses ou mensalmente, dependendo da empresa que você comprar. Imagina você se aposentar no Brasil com a renda de $5.000, que vai ser R$25.000, né? Uau. Vai ter vida de marajá, vida de juiz federal. Então, assim, o imigrante ele tem que entender que esse é um caminho mais saudável, porque o dinheiro está aqui, ele pode ver, ele pode ir na conta do banco. E o Warren Buffett, que é um dos gênios da história das finanças, eu adoro essa frase que ele fala. Ele fala, nunca aposte contra a América. Essa questão do fim dos Estados Unidos, do dólar estar se desvalorizando, gente, pelo amor de Deus. Há 10 anos atrás, o dólar estava 1 para 1, por conta do plano real. Então, assim, não é isso que vai fazer o dólar ser mais forte ou mais fraco. Eu diria assim, que a derrocada do dólar vai ser se o preço do petróleo, por exemplo, não for mais cotado em dólar. Se as negociações internacionais entre países não for cotado em dólar. Então, se isso começar a acontecer, principalmente o preço do petróleo e os países começarem
a vender dólares para se livrar dessas reservas que eles têm, aí eu acho que a gente pode começar a ficar um pouco preocupado. Mas, sinceramente, eu não acho que eu, nem Ana, nem Anabela, que é a filha de Ana que está aí nessa barriguinha, eu não acho que nós não vamos viver para ver essa mudança. Eu não estou dizendo que não vai ter... Eu concordo. O Império Romano caiu. Sim, eu concordo que possa ter, sim, uma futura derrocada do Império Americano. Mas os Estados Unidos é um país jovem no comando da economia mundial. Não tem nem 100 anos. Então, assim, eu acho que ainda tem muita água para rolar, principalmente quando eu olho os dados. O quanto que os Estados Unidos investem em tecnologia, inovação. Eles estão na ponta de tudo no mundo. A quantidade de pobres que existem na China, a classe média poderosa da América que consome os produtos chineses. A China é a fábrica do mundo. Mas se não existir o cliente, a China está quebrada. Eu vou dar um exemplo. Se os Estados Unidos começar a construir parceria com outros players, como Índia, por exemplo, como Singapura, como Taiwan e outros países ali da Ásia, e parar de comprar da China, quem manda é quem tem o dinheiro, né? O que é que você dizia? Qual é o peso mais forte? O cliente ou o vendedor? Com certeza o cliente. O cliente, quem tem um cliente que está rico. O cliente sempre tem a razão. E outra, você pode vender, se você tem um cliente, você pode construir qualquer tipo de produto que você tem cliente para vender seus produtos. É oferta e demanda. O cliente, ele é a base sólida. E os Estados Unidos, ele é como se fosse assim um exemplo. Ele é o cliente do mundo, ele é o bom cliente do mundo. Ganha em dólar, moeda forte, baixa taxa de desemprego, enfim. Então, eu acho que o imigrante está perdendo uma grande oportunidade de abrir os horizontes aí, abrir a cabeça dele, começar a estudar, começar a aprender sobre esse novo mercado. Porque ele vai dizer assim, Verena, mas eu não tenho conhecimento. Então, é para isso que a gente está aqui, para te ajudar nessa caminhada e fazer com que você multiplique seus dólares aqui nos Estados Unidos, trazendo um pouco de conhecimento nesse podcast. Excelente, Verena, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Com certeza estamos só aquecendo. Se você ainda não assistiu os primeiros, volte e assista. E a gente se vê na próxima. Passa lá no Verena Oficial, comenta no direct o que você achou desse episódio e a gente se vê. Vrá!